A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Já louvo a Deus pela sua vida, até porque estamos iniciando o nosso terceiro trimestre. Quero agradecer a você que é inscrito no canal, a você que é membro, a você que está assistindo pela primeira vez. A paz do Senhor. Se você não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filho da CEDEB e TMI CJDB. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Nós estamos comentando as lições de adultos, de jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes. E se você gosta de dinâmica, pode ficar despreocupado. O nosso canal ele é completo. Nós estamos postando tanto vídeo aula, como também as dinâmicas dessas lições, viu? Se você gostar de dinâmica, por gentileza, deixa aqui nos comentários, #AmoDinâmica, que eu vou deixar a parte do Senhor toda especial, tá bom? Mas sem demora nenhuma, vamos agora para a nossa aula da revista dos jovens, que vamos tratar desse primeiro tema, morrer para viver, abrindo mão do eu para seguir a Cristo. Se prepara aí, viu, jovem, porque o alimento é forte, é mocotó puro, em nome de Jesus. Vamos agora para o texto principal, que está em Romanos capítulo 14, versículo 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Independente da nossa situação, que estejamos vivos, que viemos a morrer, somos de Deus da mesma forma. Até porque todas as pessoas que morrerem em Cristo Jesus vão ressuscitar e receber galardão, vão ressuscitar e receber corpo transformado, vão ressuscitar e vão morar na Nova Jerusalém, viu? Por isso que nós somos de Deus, estamos tranquilos em Cristo Jesus. Resumo da lição. O cristianismo é um convite a uma vida dedicada exclusivamente à glória de Deus. Em outras palavras, irmãos, nós precisamos dedicar a nossa vida a Cristo Jesus. Enquanto estivermos aqui na terra, nós não podemos ficar desfrutando das coisas que o mundo oferece, até porque nós temos uma meta, nós temos um foco. Qual é a nossa meta? Qual é o nosso foco? Qual é a nossa esperança? Irmos morar com Cristo Jesus lá no céu. A nossa morada é o céu. Por isso, irmãos, que nós não devemos perder nosso tempo com as glórias aqui deste mundo que são passageiras, viu? Abra o olho, jovem, para os objetivos. Se você, professor, sabe muito bem que objetivo é aquilo que você deve alcançar. Após você ter ministrado essa aula, seus alunos vão precisar ter compreendido o seguinte: compreender o fato de recebermos uma vida nova em Jesus Cristo. Segundo objetivo, saber que fomos livres do pecado. Terceiro objetivo, mostrar que em Jesus Cristo nascemos de novo. Esses são os objetivos dessa lição. E após a sua aula, seus alunos precisam estar cientes desse conhecimento. O texto principal nos diz, em Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Nossa introdução. Seguir a Jesus não é um processo automático, mecânico e irrefletido. É uma decisão cotidiana e consciente que tomamos debaixo da operação do Espírito Santo em nossas vidas. Em outras palavras, irmãos, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, é que fomos convencidos do nosso pecado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age diretamente na salvação das pessoas, convencendo da nossa prática do pecado e a necessidade que nós temos de aceitar a Cristo Jesus. E é nesta perspectiva que devemos pensar nosso relacionamento com Cristo como a dádiva celeste que nos foi amorosamente concedida, que jamais venhamos nos esquecer de que somos filhos amados, gerados pela graça do Pai para a realização de boas obras. Ou seja, nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus, o amor tem que estar em nosso coração, a dedicação tem que estar em nosso coração, a vontade tem que estar em nosso coração, a solidariedade tem que estar em nosso coração. Nós precisamos demonstrar esse mesmo amor que Deus tem por nós, nós precisamos também mostrar para outras pessoas, para que estas pessoas que são amadas por nós possam ter a mesma vontade, o mesmo desejo de também seguir o nosso Deus. Veremos agora o que vamos estar estudando em cada tópico, tá bom? Tópico 1. A vida nova que recebemos, no item 1. A graça que nos faz mudar de vida, no item 2. O batismo como imagem pública de nossa decisão interior. Item 3. A nossa associação com Jesus de Nazaré deve ser significativa, ou seja, é bênção pura, sem mistura, em nome de Jesus. Vamos igual para o item 1, tá bom? A graça que nos faz mudar de vida. O argumento do apóstolo Paulo aos Romanos a respeito da operação da graça e nossa resposta a ela deve ser irrefutável. O apóstolo dos gentios lembra aqueles irmãos em Roma que tudo o que eles necessitavam para alcançar a bênção da salvação
Cristo Jesus já tinha feito, já tinha conquistado lá na cruz do Calvário. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 10. Como é que nós vamos responder a este amor de Deus para com a nossa vida? Ele mesmo ainda responde, por exemplo, menosprezando, vulgarizando a graça salvadora que nos foi concedida por meio da arrogância. Quem assim fizer está em pecado. Romanos capítulo 6, versículo 1. A resposta de Paulo é incisiva: jamais. Quem teve acesso à maravilhosa graça de Cristo Jesus, quem conheceu o Evangelho, deve estar consciente que o sacrifício salvífico de Cristo foi por toda a humanidade. O ato que Jesus Cristo fez foi para salvar a toda a humanidade. Agora, basta tão somente a humanidade aceitar. Porque as pessoas não serão salvas, pastor? Porque as pessoas não aceitam a salvação de Cristo Jesus. Elas preferem ficar na prática do pecado, elas preferem aceitar a mentira, elas preferem viver a prática daquilo que não agrada o Senhor. Logo, essas pessoas não alcançam salvação, não por causa do sangue de Cristo. Essas pessoas não alcançam salvação porque não aceitam a Cristo Jesus. Mas a salvação é para todo mundo. Por isso, irmãos, que tem um dever espiritual e moral de viver conforme a dignidade que o reino de Deus exige dos seus servos. Tem pessoas, irmãos, que querem ser salvos, mas querem praticar no pecado. Não tem como ser salvo e continuar na prática do pecado. Por isso, irmãos, que nós devemos proceder assim também como diz a palavra do Senhor, fielmente a Cristo, rejeitando toda a prática do pecado, fugindo de toda a prática do pecaminosa, fugindo da prostituição, do adultério, da fornicação, da libertinagem e considerando Cristo Jesus como Senhor da nossa vida. Tem muitas pessoas, irmãos, que pensam que podem mandar em Deus. Tem pessoas, irmãos, que pensam que podem colocar Deus contra a parede. Não é possível. Cristo Jesus é o Senhor e nós somos servos e devemos nos comportar também com isso. Então a graça de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, tem poder para salvar a todo mundo, tá? Para todo mundo, mas você precisa aceitar. As pessoas não serão salvas, não porque falta amor, não porque falta dedicação, mas sim porque elas não querem alcançar a salvação através de Cristo Jesus. Elas preferem viver na prática da mentira. Por isso que não serão salvas. O item 2, o batismo como imagem pública de nossa decisão interior. Para o crente, o batismo não é um mero ato religioso ou rito de passagem. O ato público de submergir-se nas águas e assim se batizar indica a nossa convicção pessoal de salvação por meio de identificação para com Cristo, que morreu por nós para que assim alcançamos a salvação. Desta maneira, constitui-se a analogia do batismo para um discípulo de Jesus, assim como a morte do Mestre decretou a garantia de nossa vitória final sobre o pecado, Colossenses capítulo 2, versículo 12 a 15, também nós, por meio do batismo, anunciamos ao mundo que já não mais nos identificamos com as obras das trevas, Romanos capítulo 3, versículo 12, pois morremos para ela e que de agora em diante vivemos exclusivamente para a glória de Cristo Jesus ressuscitado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Deixa eu deixar bastante claro o seguinte, irmãos. O batismo é uma necessidade cristã. Todo cristão precisa se batizar. Mas, pastor, eu ouvi dizer que o batismo não salva ninguém. É verdade? É verdade. Se batizar não salva ninguém. Você não vai ser salvo porque você se batizou. É verdade. Mas, no entanto, você que é salvo precisa se batizar. Se você for ver, irmãos, o próprio Jesus Cristo se batizou. Como é que eu não vou me batizar? Se Cristo Jesus se batizou, como é que eu posso ficar sem me batizar? Ah, pastor, mas eu não tenho vontade nenhuma, eu não tenho desejo nenhum. Quando me der vontade, eu me batizo. Muitas das vezes, essa fala está escondendo o pecado. Muitas das vezes, essa fala está escondendo pensamentos negativos, voluntariedades contrárias ao Senhor. Por isso, irmãos, que nós devemos nos batizar sim. O batismo não salva ninguém, mas o batismo é para quem é salvo. Se você tem certeza da salvação, se você tem certeza da sua libertação, se você tem convicção que você vai morar no céu, precisa se batizar. Crente não pode ser pagão. Já ouviu falar com relação a isso? Ser pagão é linguagem até católica, mas é verdade. O pagão são aquelas pessoas que não se batizam. Mas, pastor, o que impede o batismo de alguém? O pecado. Agora, se você anda na prática do pecado, eu mesmo não recomendo você se batizar. Precisa primeiro se libertar, para depois se batizar. Mas se você já está liberto e tem convicção da sua salvação, precisa se batizar sim. O batismo não é para salvar ninguém, mas o batismo é para quem é salvo. Se você é salvo, precisa se batizar em nome de Jesus de Nazaré. Vamos agora para o item 3, tá bom? Nossa associação com Jesus Cristo de Nazaré deve ser significativa. Vivemos em uma sociedade onde muitas pessoas são egoístas,
Não podemos generalizar, mas na atualidade há muitos interessados nas riquezas associadas a Cristo, João capítulo 12, versículos 5 a 6, mas poucos dispostos a irem a todos os limites por causa do amor do Salvador, Filipenses capítulo 3, versículo 8, quem não se associar com a cruz de Cristo, jamais experimentará a plenitude do reino, Mateus capítulo 10, versículo 38 e 39, em outras palavras, irmãos, o egoísmo, a nossa vida, a vida cristã, não pode estar associada, não pode estar caminhando no mesmo caminho das pessoas ímpias, das pessoas que não conhecem a Deus. As pessoas que conhecem a Deus e são de Deus precisam ter comportamentos diferentes, expressões diferentes, atitudes diferentes. Se a sociedade é egoísta, a igreja não pode ser egoísta. A igreja precisa lidar com esses sentimentos negativos e repreender, porque são coisas que não agradam o Senhor. As pessoas que conhecem a Deus precisam ter o amor, precisa ser solidário, precisa ser simpático, precisa ser agradável, precisa ser uma pessoa que seja diferente, mas a diferença, irmãos, que não venha trazer pecado, não venha trazer podridão na vida espiritual. E tem muitas pessoas desta forma, mas a lição de hoje vai deixar bastante clara: nós não podemos viver no egoísmo. Esse sentimento tem que ser repreendido na nossa vida, até porque Cristo Jesus nos amou, nós ainda sendo imperfeitos, cheios de pecado, mas Deus nos amou e nos deu direito à salvação. Meu Deus do céu, viu? Se prepare, porque essa lição está sensacional, viu? Vai falar diretamente ao seu e ao meu coração, em nome de Jesus. Vamos agora para o segundo tópico, tá bom? Livres do pecado, escravos de Cristo. Ponto 1, vivendo como livres e não como escravos do pecado. Ponto 2, a queda do jugo da morte. Ponto 3, não temos mais medo. Se prepare, porque vem conhecimento da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Mas antes de nós falarmos desse tema, por gentileza, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal? É ser um parceiro. Nós estamos dando todo o suporte para as pessoas que são membros, viu? Nós estamos enviando para os membros slide, videochamada, despertador, a dinâmica por escrito, a dinâmica por vídeo, todo o suporte, tá bom? Vou deixar aqui um vídeo mostrando o nosso trabalho. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia, assista nosso vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, card com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. YouTube Descomplicando a Teologia. Instagram descomplicando.ateologia. Meu Deus do céu, mas pastor, são muitos materiais, verdade, viu? Slide, vídeo chamado, despertador, artigos, gráfico, infográfico, tudo que você precisa para ministrar sua aula, viu? Pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês, viu? Vem ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Se você quiser, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link. Quem quiser, entra no nosso grupo, eu vou lhe chamar e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? E vou deixar também passando aqui meu WhatsApp. Vem falar comigo e venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Vamos agora para o tópico 2, o item 1, tá bom? Vivendo como livres e não como escravos do pecado. A imagem que Paulo utiliza para tratar a respeito do nosso novo estado de liberto em Cristo Jesus deriva da prática da libertação de escravos no mundo romano. Havia um ritual jurídico nesse processo. É uma questão importante que se deve destacar nessa analogia paulina, é que para o romano a escravidão era uma espécie de morte social. Na verdade, seria uma ação de benevolência do Senhor, já que o escravizado era um cativo de guerra ou alguém com a dívida impagável à morte física seria seu destino. Sem qualquer direito, o escravo era reduzido a uma coisa, a uma propriedade do seu senhor, não um ser humano. Deu para perceber a diferença? Era assim que vivíamos debaixo da opressão do diabo, mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 5. A libertação do escravo era um renascimento social, ou seja, uma vez liberto, o escravo adquiriria um conjunto de direitos que restabelecia-se a sua dignidade pessoal diante da sociedade, pondo em outro status.
É assim que Paulo, escrevendo aos romanos, que congregavam na capital do mundo antigo, em Roma, apresentou-lhes a poderosa transformação que a salvação de Cristo Jesus produz no salvo, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17 e Gálatas capítulo 6, versículo 15. Somos renascidos, filhos novamente gerados, libertos das armas da iniquidade, através do poderoso amor de Deus. João capítulo 3, versículo 7, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Meu Deus do céu! Deixa eu deixar bastante claro esse tópico. Paulo, irmão, faz uma comparação entre a nossa situação pecadora e distanciada da presença do Senhor com os escravos existentes em Roma, onde eles não tinham direito a nada, viviam praticamente para se alimentar, não tinha direito nem voz nenhuma. Da mesma forma, nós também não tínhamos direito de conversar com Deus. A prática do pecado nos separa de Deus e nos deixa escravos na mão do diabo. Mas Cristo Jesus veio, nos libertou, nos dando agora direito à liberdade. E não somente à liberdade, mas passamos agora a ser filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos direito à herança. Olha só, nós deixamos de ser escravos do pecado, escravos do diabo, e passamos a ser livres. Mas não somente livres, mas sim como filhos de Deus, e nós temos direito à herança, e essa herança ninguém pode tomar. Por isso que eu dou glória a Deus, eu dou aleluia, porque Jesus é maravilhoso. Deixa aqui nos comentários, ó, eu estou livre, que Cristo Jesus me libertou para a honra e a glória do nome dele. Por isso, irmãos, que eu não canso de dar glória a Deus. Vamos agora para o item 2, a queda do jugo da morte. A consequência inevitável e superável do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Era sobre essa dominação que a humanidade vivia até a ressurreição gloriosa de Jesus Cristo de Nazaré, como registrada por Paulo, anunciada em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. A morte foi o último inimigo a ser aniquilada por Cristo Jesus. Agora devemos descansar e confiar no amor do Salvador. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 a 57. Tudo foi pago, toda a dívida foi cancelada. Colossenses capítulo 2, versículo 14. A tarefa humanamente impossível tornou-se realizada por Cristo Jesus, homem, finalizada lá no Calvário. João capítulo 19, versículo de número 30. Da mesma forma, hoje, nós podemos viver libertos, de cabeça erguida, por causa de Cristo Jesus, que nos libertou de toda a prática do pecado. Hoje não precisamos viver mais da prática do pecado. É uma opção, que se nós quisermos, Cristo Jesus entre em nossa vida, nos liberta de tudo aquilo que não agrada a Ele. Mas nós precisamos dar espaço, nós precisamos permitir para que Cristo Jesus entre em nossa casa e tire tudo aquilo que não presta. O grande problema está aí, irmãos. As pessoas não querem ser libertas. As pessoas preferem ficar na prostituição, as pessoas preferem as bebidas, as pessoas preferem ficar nos vícios. Mas Cristo Jesus, quando lhe é permitido, Ele entra, Ele liberta, Ele transforma. Eu tenho a certeza que você que está me assistindo foi liberto do pecado. Tudo isso porque Ele te ama, Ele te quer cada vez mais próximo. Nós devemos aceitar a salvação em Cristo Jesus. E até porque, irmãos, todo o nosso pecado foi jogado no mar do esquecimento. Todos os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Quando Cristo olha para nós, Ele vê santidade. Quando Cristo olha para nós, Ele vê pessoas libertas, porque Ele libertou lá na cruz do Calvário. O preço foi pago, a dívida foi paga. Nós não devemos mais nada. Por isso que eu vou dar uma glória a Deus bem alto, em nome de Jesus. Glória a Deus, porque Cristo Jesus pagou a dívida e não há dívida, e eu posso ser salvo em Cristo Jesus. O item 3 da nossa lição: não temos mais medo. Existe uma estratégia muito comum nas hortas infernais, que é lançar sobre o rosto toda a nossa prática, todo o nosso pecado, para que cada vez mais nos sentimos escravizados e nós não venhamos ser libertos. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. O que o diabo quer com essa prática é que nós possamos ficar inseguros, devemos ficar com medo, pensando se Deus pode ou não pode nos libertar, pensando que nós temos ou nós não temos o direito, como se fosse algo nosso. E na verdade, irmãos, a nossa salvação vem de graça através de Cristo Jesus. Paulo esclarece que já não pesa sobre nós nenhum tipo de acusação espiritual por aquilo que fizemos no passado. Atos capítulo 17, versículo 30. Ou seja, Cristo Jesus pega todo o nosso pecado e lança no mar do esquecimento, como se nós não tivéssemos pecado nenhum. Nós nos apresentamos diante de Deus limpo, sem pecado algum. Com isso está sendo demonstrado a verdadeira manifestação do perdão, diferente do que acontecia com os escravos libertos lá de Roma, os quais deveriam ainda considerar seus antigos senhores patronos
com certos laços e vínculos. Com a salvação, alcançamos ruptura total da cadeia da morte e nos tornamos herdeiro da vida. Você entender, a pessoa que era escravo lá em Roma, quando era liberto, ele ainda tinha que ter vínculo com a outra pessoa, com o seu Senhor. Já com Cristo Jesus é diferente. Nós somos libertos do pecado e nós não temos que prestar conta nenhuma mais ao diabo. O diabo não manda em nossa vida, ele não afeta mais nossa vida, a não ser que nós venhamos dar lugar. Cristo Jesus nos libertou, ele nos deu a direito à vida e agora passamos a ser herdeiro da sua casa. E isso é motivo de dar glória a Deus. Igual para o tópico 3 da nossa revista, viu? Já posso viver, pois nasci de novo. Glória a Deus por isso, viu? No item 1, discernindo a obra de Cristo por nós. No item 2, o fim do império do pecado. E o item 3, uma vida consagrada a Deus. Mas deixa eu perguntar o seguinte, você já está inscrito no canal? Não estou acreditando, você não se inscreveu no canal ainda? Eu tenho certeza que você esqueceu de dar seu like, viu? Deixa seu like, deixa seu comentário. Pastor, por que fazer isso? É a forma que você tem de me incentivar a continuar gravando vídeos. Gente, é muito difícil, mas eu louvo a Deus por você que é inscrito, você que tem nos ajudado, compartilhado. Assim o YouTube vai começar a divulgar nosso vídeo. Quantas pessoas estão precisando de assistir essa aula? Nos ajude, por gentileza, nesta obra, tá bom? Vamos dar seguimento aqui agora. Item 1, discernindo a obra de Cristo por nós. Paulo é bastante claro ao afirmar que o reconhecimento do sacrifício vicário de Cristo por nós é fundamental para o estabelecimento de uma vida cristã genuína. Romanos capítulo 6, versículo número 11. É simplesmente incompatível a consciência plena do amor de Deus com a existência dominada pela prática do pecado. Ou seja, é impossível conhecer verdadeiramente a Jesus e ainda permanecer no estilo de vida dominado pelos impulsos carnais. Efésios capítulo 2, versículo 3. Quem opta viver assim, vive como se Cristo Jesus não tivesse liberto ou não estivesse na sua vida. Logo, Jesus Cristo não operou a libertação. Hebreus capítulo 6, versículo 6. Em outras palavras, meus irmãos, a morte de Cristo Jesus nos trouxe liberdade, nos trouxe libertação. E as pessoas que ainda vivem na prática do pecado, essas pessoas não foram libertas, não alcançaram a salvação e nem a sua libertação. Mas não por causa de Cristo, ou não porque a morte de Cristo não tem poder de libertar, só porque essas pessoas não dão lugar, essas pessoas não permitem ser libertas, preferem viver na prática do pecado. Por isso, irmãos, que nós precisamos viver uma vida dedicada de oração e consagração. Vejamos alguns conselhos de Paulo para que nós possamos vencer o pecado, viu? Devemos viver como mortos para o pecado, ou seja, precisamos viver como se nós estivéssemos mortos para o pecado, para que esses desejos não venham estar fortes em nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 10. Mas triunfantemente vivos para o Senhor. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dessa forma, somos convocados a adotar um padrão de vida excelente, uma prática cotidiana que deve cada vez mais revelar o caráter de Deus em nossa vida, em nosso coração. E isso as pessoas só alcançam depois que nascer de novo. As consequências cada vez mais, irmãos, das pessoas que vivem no pecado é se afastar de Deus. Já também as pessoas que rejeitam o pecado é se aproximar do Senhor. Devemos cada vez mais buscar a presença de Deus, a presença de Jesus e do Espírito Santo, para que os frutos do Espírito, registrados em Gálatas capítulo 5, versículo 22, venham estar em nosso coração. Dessa forma, podemos perceber a exortação paulina está devidamente alinhada com o discurso de Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 24 e 26, até porque, irmãos, a Bíblia Sagrada é uma só, e toda ela vai te deixar bastante claro que nós devemos rejeitar o pecado e se aproximar de Deus, para que venhamos receber as bênçãos do Senhor. Item 2, o fim do império do pecado. Paulo era alguém oriundo de uma dupla formação cultural, hebraica e romana. Por isso, conhecia várias perspectivas do que era o governo tirano em suas várias formas de ação e elaboração do mal. Partindo dessa visão, o apóstolo anuncia aos seus amigos de Roma que para eles já não mais existe mais qualquer laço de subordinação e tirania do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 12. Porque quando Cristo Jesus liberta, ele liberta de toda a prática do pecado. Por isso, irmãos, nós não precisamos mais obedecer às coisas que o mundo oferece. Nós não precisamos mais, porque Cristo Jesus nos garante a nossa libertação. A morte do Redentor nos deu uma esperança que instaura um novo rei
reino, não terreno, nem humano ou político, João capítulo 18, versículo 36, mas poderoso em amor, graça e misericórdia, Romanos capítulo 14, versículo 17, se já não somos mais escravos do pecado, é urgente que vivamos como dignos representantes do majestoso governo de Cristo Jesus, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 20. Quem está sentado no trono do seu coração? Que não seja o pecado, nem que seja o seu eu inflamado, querendo cada vez mais o egoísmo, a vaidade, a prostituição, toda a prática do pecado. Que cada vez mais Cristo Jesus venha reinar no nosso coração. Que Cristo Jesus esteja sentado em nossa mente, sentado no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Nós possamos ver no espírito e não mais da carne. As pessoas que conheceram a Cristo Jesus estão sujeitas agora ao seu reino e sujeitas à sua vontade, que eu tenho certeza que é muito melhor do que a vontade deste mundo. No item 3, uma vida consagrada a Deus. Se Cristo reina em nós, como devemos viver? De que maneira devemos nos portar em uma sociedade perversa e pecaminosa que cada vez mais gosta de pecar e vive na prática do pecado? O apóstolo nos responde que, uma vez libertos da iniquidade, devemos andar de modo santo e irrepreensível. Romanos capítulo 6, versículo 13 e 14. Esse padrão de comportamento, com os valores do Evangelho, com os princípios da graça, se confronta diretamente com o modelo do pseudo-evangelho, que testemunhamos no mundo atual. Para atrair os jovens, muitos têm revitalizado as exigências de pureza e santidade que o Evangelho exige. Em outras palavras, irmãos, as pessoas, as lideranças, têm abrido a porta da sua igreja para o pecado. Esse pseudo-evangelho, irmão, significa o evangelho falso, facilitado, para que as pessoas possam ser crentes e continuar na prática do pecado. Cada vez mais nós estamos vendo isso. Os jovens se prostituindo, fornicando, adulterando, praticando todo o ato ilícito e ainda dizendo que é crente, ainda dizendo que vai morar no céu. O que é isso? É o pseudo-evangelho. Irmão, ser morador do céu exige santidade e separação do pecado. Tem como você servir a Cristo e praticar do pecado. Se Cristo Jesus te libertou, tu és livre do pecado e o pecado já não habita mais em você. Agora, se você tem nome de crente, canta como crente, prega como crente, recebe carta como crente, mas no entanto não está liberto ainda, que você só é membro da igreja aqui na terra e não faz parte da igreja que vai morar no céu. Mas o meu propósito e o seu propósito é fazer parte da igreja que vai morar no céu, não da igreja aqui desta terra. Tem muitas pessoas, irmãos, que pensam que a igreja vai ficar aqui nesta terra, e não vai. As pessoas que vão ficar nesta terra são as pessoas que vivem na prática do pecado, na prostituição e separando da vida de Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, que o anúncio da graça não pode se confundir com a degradação espiritual, moral dos valores do reino. O amor de Deus é grande, mas a porta continua estreita e o caminho continua apertado. Mateus capítulo 7, versículo 13. Chamar para a santidade não significa depreciar a graça. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Ou seja, a porta continua apertada, o caminho continua estreito e só vão entrar por ela as pessoas que deixarem toda a bagagem. Tudo aquilo que não agrada o Senhor tem que ser tirado, tem que ser repreendido da nossa vida. Mas eu tenho a palavra de Deus para a sua vida também. Sabe o que é? Ele nos ajuda, Ele nos dá força, Ele nos capacita a deixarmos toda a prática do pecado. Deus do céu, chegou a hora da nossa conclusão, viu? Glória a Deus. Essa lição está maravilhosa. Eu creio que falou fortemente ao seu coração, porque o meu coração falou, viu? Vamos para a nossa conclusão. Seguir o Mestre é a própria razão de ser da nossa espiritualidade. Na sociedade decadente em que vivemos, as pessoas estão sempre em busca do seu ego, de suas ambições carnais e do pecado. É urgente uma guinada da humanidade em direção a Cristo Jesus. Ele morreu, ressuscitou para nos libertar do jugo do pecado. Mas cada vez mais, irmãos, a sociedade quer viver na prática do pecado. Cada vez mais a sociedade quer pecar. Cada vez mais as pessoas querem viver distanciado do Senhor. Mas quando nós falamos do inferno, ninguém quer. Quando nós falamos do lago de fogo, ninguém quer. As pessoas querem a mensagem bonita que vem falar no seu ego, que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te restaurar, e todo mundo quer. Mas quando fala, tu precisa rejeitar o pecado, precisa se afastar da prática do pecado, as pessoas não querem. Ou seja, as pessoas querem receber os benefícios de Deus, querem receber as bênçãos do Senhor, mas não querem ter uma vida digna, não querem ser libertos do pecado. Mas essa lição vai deixar bastante claro, nós precisamos imitar a Cristo, nós precisamos
entender que Cristo Jesus nos libertou de todo o pecado. Hoje nós estamos livres e temos o nosso nome escrito no céu. E lá também existe morada para mim e para você, em nome de Jesus de Nazaré, viu? Meu Deus do céu, vou encerrando, deixar a paz do Senhor e que Deus esteja lhe abençoando. Espero que essa aula tenha sido útil para você, viu? A dinâmica dessa aula já está disponível em nosso canal, viu? Em nome de Jesus, a paz do Senhor e até o próximo vídeo.